De iniciarmos o aprendizado da minha jornada do auto-amor, eu quero partilhar com você uma oração e um mantra que fez toda a diferença na minha jornada. Eu peço que você mentalize para iniciar aquilo que você precisa perdoar em si mesmo e perdoar no outro. E repita em voz alta comigo: eu me perdoo por ser imperfeita. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Apesar de ter sombras e desafios, eu me acolho, eu me amo e me aceito do jeito que sou. Respira fundo, visualiza a si mesmo e visualiza todas as pessoas que você precisa perdoar nessa encarnação. E escuta essa oração. Eu te perdoo e você me perdoa também, pois somos uma só vida de Deus. Eu te amo e você me ama também, pois somos uma só vida de Deus. Eu te agradeço e você me agradece também. Muito obrigada, muito obrigada. Já não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela tua felicidade, que você seja cada vez mais feliz. Deus lhe perdoa, portanto eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. Assim seja. Respira fundo e eu desejo que você se divirta muito com esse meu aprendizado da minha jornada do auto-amor. Que te faça muito bem. Com amor, Bia Munarito. E hoje eu quero partilhar com vocês sobre como ser uma pessoa resiliente, mas sem positividade tóxica. Essa diferença de realidade que existe ainda, muitas pessoas que confundem e que eu precisei internalizar. Quem é Bia? Estou há 7 anos atuando como profissional autônoma. Sou formada em psicologia, constelação familiar, sistêmica e xamânica, tantra e tenho diversas formações espiritualistas como Reiki, Florais de Lara, Barra de Axis e Divino Aterramento. Quando eu decidi fazer psicologia, meus pais foram totalmente contra. Disseram que eu morreria de fome. O medo da escassez sempre me atormentou, mas eu escolhi me inspirar em profissionais prósperos da área e sustentar o desejo do meu coração. Fazer diferente, fazer a diferença. Me tornei independente financeiramente aos 21 anos. Fui morar sozinha e comecei a sustentar minha vida através do meu trabalho. A rede social foi minha grande aliada para que eu pudesse compartilhar conhecimento com mais pessoas e ter mais clientes. Além dos atendimentos individuais, sou a criadora e administradora do Espaço Terapêutico Bia Munarito e da Jornada do Auto-Amor. A disciplina, persistência, comprometimento e firmeza sempre me acompanharam nessa jornada. E é sobre isso que eu quero te ensinar. Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender que positividade tóxica é todas as vezes que a gente invalida os nossos sentimentos e emoções. Lembra que no meu primeiro aprendizado foi esse lugar do quanto eu precisava me reconhecer humana, que eu tinha defeitos e que eu precisava de ajuda. Ponto. Uma pessoa que está na positividade tóxica, ela acha que ela vai conseguir lidar sozinha, ou que aquilo não foi importante. Então é muito comum, inclusive, tanto foi na minha história quanto na de outras pessoas, falar: minha vida é tão perfeita, eu tenho tudo, como assim eu estou reclamando? Isso não é motivo suficiente para acabar o relacionamento, mas eu estou tão feliz. Né? Então é muito comum a gente não querer validar as nossas emoções, porque a gente vive numa sociedade onde muitas vezes, inclusive, os nossos pais falam: ah, mas na minha época era muito pior. E não é porque na sua época era muito pior, amor, que eu preciso ter que, enfim, estar bem na época que eu estou vivendo agora, né? Então, a positividade tóxica, ela faz com que a gente invalide o que a gente está sentindo. A gente invalide o que a gente está pensando. A gente invalide aquilo que é na realidade agora. Então, é como se eu estivesse sempre colocando embaixo do tapete. Embaixo do tapete, embaixo do tapete. Só que a gente só consegue ganhar maturidade emocional e honestidade com a nossa alma
quando a gente aprende a silenciar a mente e ouvir o coração. O que é isso, Bia? É você simplesmente se perguntar: como é que eu estou me sentindo? Isso faz sentido para a minha existência? Isso está me fazendo verdadeiramente bem? Isso me traz alegria? Isso está alinhado com a minha alma? E não estou dizendo que a gente só vai fazer o que a gente quer. Eu não estou dizendo que a gente é aquela criança birrenta que só faz o que quer na hora que quer. Não é sobre isso. Mas é sobre o quanto é importante a gente observar o nosso corpo, observar as nossas emoções e o que essas emoções elas têm para nos ensinar. Porque a gente não fica triste à toa. Existiu algo. Então, tem pessoas que eu pergunto, por exemplo, e eu era uma delas: Pia, ou melhor, tô triste. Não sei o que foi que aconteceu que me deixou triste. Não, eu tive uma crise de ansiedade do nada, porque eu nem estava pensando em nada. Óbvio que não é do nada, óbvio que nenhuma emoção ela chega do nada, não, do nada ela veio, tomou meu corpo, não é do nada, amor. A gente precisa ter coragem para se questionar. Só que a gente vem de uma geração dos pais onde eles não davam atenção às emoções. Então, quantas vezes a nossa mãe, o nosso pai, chorou em silêncio sem a gente nem saber? Ou quantas vezes a nossa mãe e o nosso pai chorou e disse que tinha sido a cebola? Então, a gente vem de uma geração onde a gente olha esse arquétipo de não identificar essas emoções. E aí a gente acaba reproduzindo isso, colocando de lado até um momento que explode, que é onde existem as crises de pânico, crise de ansiedade e tantas crises. Mas ainda existem pessoas tomando medicamento sem buscar a razão daquelas emoções. Então nunca vão ganhar maturidade emocional. Nunca vão ganhar inteligência emocional, porque a gente precisa aprender a enfrentar as nossas emoções. Então eu precisei aprender a enfrentar as minhas emoções. Eu precisei botar a bunda na humildade, né? Botar a bunda no cimento e dizer assim: epa, peraí, se tá me trazendo tristeza, se tá me trazendo raiva, se tá me gerando angústia, se tá me gerando medo e insegurança, é porque existe alguma parte minha que precisa ser cuidada. E aí foi quando eu precisei recorrer à psicóloga. Eu precisei fazer acompanhamento psicológico individual. E paralelo a isso, eu também fui investindo em diversos outros campos da minha vida. Então eu fui investindo em florais, em cristais, em terapias alternativas, mas sempre com acompanhamento psicológico como prioridade. Porque é lá que a gente fala e é lá que a gente observa as nossas emoções. Inclusive, se existe alguma psicóloga que me acompanha, eu já digo: espero que você esteja fazendo um acompanhamento psicológico, porque por mais alta que a gente leve do processo, a gente sempre precisa estar em constante trabalho, em constante conteúdo, porque a gente só pode levar o nosso paciente até onde a gente já foi. E a gente sempre tem coisas para olhar. Sempre. Então tem coisas para se aprofundar. O que pode mudar é a constância. Então às vezes a gente faz terapia semanal, depois a gente vai para quinzenal, depois a gente pode ir para uma vez no mês. Mas sempre existe algo que precisa ser cuidado, visto, olhado. E aí é quando a gente entra na resiliência. Por quê? Porque a partir do momento em que eu ganho ferramentas emocionais, porque o papel do psicólogo é ensinar, é educar a pessoa a reconhecer suas emoções, aprender a lidar com elas e ganhar ferramentas para ter essa autonomia, né? Não é para gerar vínculo de dependência, é para gerar autonomia. E a partir do momento em que eu vou ganhando ferramentas, que eu vou compreendendo as minhas emoções e os meus sentimentos, quando aparece uma situação, em vez de eu sentar, paralisar, me frustrar, achar que Deus não gosta de mim, achar que tudo acontece comigo, achar que eu sou a pior pessoa do pacote, achar que eu não sirvo para nada, que eu não sou útil para ninguém, em vez de ir lá para aquela criança que quer sumir, porque é muito mais fácil sumir do que enfrentar a própria dor, do que enfrentar a vida, né? Enfrentar os próprios desafios.
ter criatividade para enfrentar os obstáculos, eu entro em um lugar de resiliência. Uau! Isso é punk. Ou, mais uma vez, não acredito que está acontecendo mais uma vez, mas eu já sei o caminho. Então, eu vou para uma terapia individual, eu vou escrever, uma das coisas que eu faço muito é a escrita, para poder organizar meus pensamentos, mapear quais os direcionamentos, me perguntar o que pior pode acontecer, o que é que eu tenho medo de fato, né? O que é que essa situação está me trazendo à tona, para que assim eu possa ir para o aprendizado, para que assim eu possa extrair do pior da situação o aprendizado que eu preciso para desenvolver a minha alma. E é aí que a gente ganha maturidade emocional. E é aí que a gente ganha inteligência emocional. É quando a gente sai da positividade tóxica e a gente vai para a resiliência. Porque já existem ferramentas dentro de nós para a gente atravessar essa dor. Mesmo que a ferramenta seja pedir ajuda a um psicólogo, uma psicóloga. Mesmo que a ferramenta seja ir para um retiro. Mesmo que a ferramenta seja me recolher e escrever e buscar soluções. Mas eu já vou compreendendo que existem caminhos para eu poder lidar com qualquer desafio que vem. Porque precisa enfrentamento. Enfrentamento. Combinado? Se fez sentido aí dentro, comenta aqui pra mim, curte esse vídeo, é a forma que a gente tem para compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Se lembrou de alguém, já pega esse link, compartilha com o máximo de pessoas. Aqui no YouTube você vai encontrar meditações guiadas, podcast e tantas outras coisas. Se não assistiu os episódios anteriores, assiste, porque eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua jornada. Um beijo na alma e até amanhã.